Dando início a mais uma nova história. Ellen, a minha amada imortal. A aventura real de almas afins que se buscam depois da morte. De Léo Galiza. Leitura de contracapa. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações, onde o orgulho e o egoísmo são instrumentos do mal, fazendo os homens inimigos uns dos outros. A lei de evolução ensina que é preciso progredir sem cessar, de modo que os sofredores em uma existência sempre tenham a chance de, numa existência seguinte, redescobrirem as alegrias da vida. Ellen, minha amada imortal, de Léo Galiza, é um romance que demonstra a necessidade de observância dos ensinamentos da espiritualidade. Nesta obra, trilharemos um caminho repleto de emoções, onde sofreremos, choraremos e sorriremos. Na saga dos personagens, perceberemos que valerá a pena acreditar e ter esperança, mesmo quando não houver mais motivos para tê-la. Iremos nos identificar descobrindo que cada um de nós busca e luta pelo mesmo ideal por toda a nossa vida, ou seja, por um amor puro, sincero e que nos complete. Este amor por excelência é uma dádiva divina e indispensável para encontrarmos a verdadeira felicidade. Quando se aprende a suportar as provas com resignação e paciência, sem revolta, a pessoa prepara o caminho para uma vida melhor. A reencarnação propicia ao espírito sair vitorioso nas provas e resgatar as suas faltas, aperfeiçoando-se continuamente, até conquistar a felicidade reservada aos que sabem amar. Leitura de orelha. Cada espírito desenvolve a sua trajetória evolutiva ao longo de inúmeras existências, nas quais a sua vida se entrelaça com as vidas de outros espíritos. Nesses estágios, que são oportunidades de crescimento moral, todos interagem num exercício diário difícil, mas necessário, esforçando-se para compreender a essência da realidade espiritual humana. Ellen, minha amada imortal, romance de Léo Galiza, oferece ao leitor a chance de vislumbrar aspecto de vivências e experiências de espíritos em seu aprendizado contínuo. São personagens expostos às provas e às expiações. As vicissitudes da vida nada mais são do que compromissos impostos por Deus ou escolhido pelo Espírito antes da reencarnação, para saldar débitos contraídos em outras existências. As situações do dia a dia constituem-se no cumprimento da lei da justiça, porque nenhuma infração das leis de Deus fica impune. Isso explica o sofrimento de pessoas justas e corretas aos nossos olhos. Na verdade, elas são atingidas pelo seu passado. No sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a gêmea de sua companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade, criadas umas para as outras. As almas gêmeas se buscam sempre que separadas. A união perene para elas é a aspiração suprema e indefinível. Milhares de seres, se transviados no crime ou na inconsciência, experimentam a separação das almas que sustentam, como a provação mais ríspida e dolorosa. E no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente, envolvendo umas nas outras, num turbilhão de ansiedades angustiosas, atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre.
Quando se encontram no acervo dos trabalhos humanos, sente-se de posse da felicidade real para os seus corações. A da aventura de sua união, pela qual não trocaria todos os impérios do mundo, e a única amargura que lhe empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte. Perspectiva essa que, à luz da nova revelação, veio dissipar, descerrando para todos os espíritos, amantes do bem e da verdade, os horizontes eternos da vida. Emmanuel, texto extraído do livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Introdução. Este é um livro que à primeira vista retrata a história de um homem e uma mulher que se amam muito, lutando com todas as suas forças para ficarem juntos em nome desse amor. Eles desafiam as tradições da época, o sofrimento do isolamento e até mesmo a morte. Nesta obra, trilharemos um caminho repleto de emoções, onde com eles choraremos, sorriremos e sofreremos. Na saga desses personagens, perceberemos que valerá a pena acreditar e ter esperança, mesmo quando não houver mais motivo para tê-la. Vamos nos identificar, descobrindo que cada um de nós busca e luta pelo mesmo ideal por toda a vida, ou seja, por um amor puro, sincero e que nos complete. Este amor, por excelência, é uma dádiva divina e indispensável para encontrarmos a verdadeira felicidade. No entanto, embora possa ser lido como um romance, ele é, na verdade, um testemunho de fé e dedicação, levando a uma viagem irresistível de descobertas e revelações dentro de nós mesmos, nos fazendo perceber o quanto somos especiais e que nunca estamos sozinhos. Mesmo que não saiba, sempre existirá alguém, uma outra vida, tão importante quanto a sua, neste mundo ou em outra dimensão, procurando por você incansavelmente, porque desde o início vocês foram destinados um para o outro, com o propósito de um dia se unirem e juntos contemplarem essa felicidade tão almejada. Portanto, que as lições enfrentadas e passadas pelos personagens e enviadas pelo amor divino nos conduzam pelo caminho da nossa comunhão e de quem tanto desejamos encontrar. O autor. Capítulo 1. O encontro. Ao longo de minha vida, eu aprendi que deveríamos sempre controlar os sentimentos, pois o equilíbrio era uma virtude. Tornei-me um homem cuidadoso com as emoções e aplicado nas minhas obrigações, seja no exército, seja com os meus pais ou amigos. Nasci em uma família tradicional na cidade de Kentucky, nos Estados Unidos da América. Na região conservavam as tradições, os rigores referentes aos matrimônios arrumados, e a hierarquia familiar estava sempre presente, principalmente nos anciões que aqui viviam. Tive uma boa instrução acadêmica e religiosa. Morávamos numa fazenda um pouco afastada da cidade, que ficava a uns 60 quilômetros de distância aproximadamente. Desde pequeno eu estudei na escola militar e na adolescência ingressei na academia como aspirante. Com o tempo, ocupei o posto de tenente da infantaria do exército no estado de Pensilvânia. Meu pai, homem sábio e humilde, de poucas palavras, mas com um imenso coração, podia facilmente ser notado pela forma humana que ele tratava todos que se aproximavam. Sempre cuidou da fazenda com o meu irmão. Sendo um homem, como podemos dizer numa linguagem mais clara, um homem da terra. E a nossa mãe cuidava de todos nós, pela maravilhosa mulher que era,
atenciosa e dedicada. Tínhamos uma vida tranquila e pacata. Na área do amor, como dissera, buscava sempre o equilíbrio. Tivera algumas mulheres e com elas vivi momentos felizes, mas nada que mexesse comigo a ponto de me tirar a serenidade. Até um dia, quando tudo mudaria. Conheci uma mulher que transformaria todo o meu conceito formado pelo amor. Ela provocou um sentimento sublime dentro de mim, convidando-me a viver com mais profundidade, enxergando nas coisas do dia a dia a sua beleza e simplicidade. Esse sentimento era muito mais forte do que a minha razão poderia explicar. Uma sensação sutil e misteriosa que invadia minha alma de pura ternura, sem que eu soubesse compreender a emoção de felicidade que me preenchia. Quando juntos estávamos, era como se o mundo fosse só nós dois. Tudo começou num momento difícil, com grandes turbulências sociais. Como militar, representamos a nossa bandeira e país, honrando nosso presidente Abraham Lincoln. Estávamos no ano de 1860 e em alerta geral, havendo rumores de uma rebelião por parte de 6 estados do sul do país. Era grande a possibilidade de estourar uma guerra civil. O motivo central do impasse jazia na abolição da escravatura total no país. Contudo, esses estados sulistas não aceitavam tal postura imposta pelo nosso presidente, pois toda a força econômica deles estava na agricultura. E lá haviam milhões de escravos trabalhando nas lavouras e nas propriedades. Jamais concordei com a guerra, sempre fui contra. Não acreditava no uso da força como instrumento e com as suas consequências através do derramamento de sangue para se alcançar a paz de uma nação. Entendo que deveria haver soluções pacíficas por parte dos homens que dirigem e coordenam essa nação, utilizando bom senso e humildade para compreenderem o pedido que emana do coração do povo, que com certeza não era a guerra e nem tampouco a destruição, mas soluções pacíficas e necessárias que pudessem atender às expectativas de ambos os lados. Entretanto, como soldado, eu não tinha outra escolha a não ser seguir as ordens dos meus superiores, caso decidissem pelo conflito. O máximo que eu poderia fazer era procurar não errar nas manobras e comandos, ajudando a trazer alguns soldados sob a minha responsabilidade de volta para as suas mulheres e filhos. Como eu disse antes, o meu primeiro encontro com aquela deslumbrante lady se deu num momento conturbado, porém, ele me pareceu arranjado pelo destino, devido às circunstâncias. Não deveria estar naquele lugar, nem tampouco naquela noite. Dias antes, havia sido designado a sair em uma missão de reconhecimento até o forte de Gettysburg. Na última hora a missão foi adiada, ficando para outra semana. E naquele mesmo dia, Cal Stuart, meu amigo e também tenente, formado comigo na academia, fez-me um convite para uma festa de aniversário que aconteceria logo mais à noite na casa de uma família de aristocratas, que eram parentes dele. Minha família conhecia o Stuart. Sabíamos que eles tinham 4 filhos e uma delas estudava na Inglaterra. Particularmente, eu nunca os havia visitado. Primeiro, por nunca ter grande aproximação com eles. E segundo, por desde cedo dedicar-me à carreira militar, morando praticamente no colégio e posteriormente na academia. No entanto, naquela noite eu encontraria a pessoa que me daria mais significado, sofrimento, esperança, luz e amor ao meu viver.
Ao chegarmos por volta das 8 da noite, percebemos que já havia vários convidados. A movimentação estava grande, chegando sempre mais convidados ilustres. Vestíamos o nosso traje de gala, colete azul marinho com botões dourados, calças brancas com tiras azuis na lateral e o cap azul, com um brasão dourado no meio. Tínhamos quase a mesma estatura, mais ou menos 1,84 m. Só que Cal tinha os cabelos loiros e o meu era preto. Quanto ao meu corpo, procurava mantê-lo em forma. Não usava nem barba nem bigode e tinha olhos castanhos escuros. Já Cal tinha os olhos azuis claros. Tínhamos quase a mesma idade e, na verdade, éramos grandes amigos. A noite estava calma, colaborando para o clima da festa. Pessoas muito bem vestidas chegavam a todo instante em suas carruagens. Então, entramos no salão do casarão, onde todos se divertiam, conversando, dançando, bebendo e comendo. O salão era imenso, em forma oval, e nos lados existiam grandes escadarias que acabavam se encontrando bem acima, voltando a abrigarem-se em forma de V, em direção aos quartos. O piso, em mármore, continha o desenho das 8 direções, como aquele usado em bússolas de navegação. Acima, bem no centro, havia um enorme lustre de cristal. A casa era realmente bela. Por volta das 9h30 da noite, estava conversando com alguns políticos e oficiais da cidade sobre a possibilidade de revolta por parte do Sul, tornando-se uma rebelião inevitável contra o presidente, causando uma possível guerra civil. De repente, fui impulsionada a olhar na direção da escadaria. Estranho, pois, no momento anterior, estava colocando a minha opinião sem que nada pudesse desconcentrar a minha linha de pensamento, até que parei e olhei. Por alguns instantes eu fiquei sem ação, imóvel, fascinado com o que eu via, uma imagem deslumbrante que me arrebatou o coração e que me fez estremecer por dentro. Linda, incrivelmente bela, eram as únicas palavras que ecoavam em minha cabeça ao vê-la. Ela desceu a escadaria conversando com outra senhorita. Seu vestido branco, de gola alta até o pescoço e com detalhes prateados, ficava maravilhoso por vestir aquele corpo esguio e tão delicado. Seus cabelos longos e ruivos, presos em forma de cachos, davam um toque majestoso em sua pura beleza. Seus olhos eram ligeiramente espuxados, verde acinzentados, com as maçãs do rosto salientes e refinadas. Sua boca pequena, com lábios vermelhos e carnudos, parecia ter sido esculpida pelo melhor artesão de Deus. Certamente, se o seu nome fosse Afrodite, faria jus à sua perfeição, por merecer ser comparada à mais bela das deusas gregas. Tamanha era sua sublime imagem. Houve mais um detalhe ao contemplá-la, que não posso deixar de salientar: as suas mãos. Na medida em que as contemplava, sentia uma estranha sensação de que elas já haviam acariciado meu rosto. Parecia que a minha pele reconhecia aqueles delicados dedos, como se eles tivessem oferecido carinho e conforto numa época em que eu não recordava. Naquele momento, senti-me inquieto e só tinha um desejo: saber quem era essa estonteante lady que estranhamente mexeu tanto comigo. Fiquei muito desorientado, não conseguindo acompanhar o assunto com a devida atenção. Chamei Cal e, tentando disfarçar a minha ansiedade, perguntei para ele quem era aquela senhorita, apontando para ela discretamente. Ele respondeu que se tratava de sua prima,
que regressou recentemente da Inglaterra, onde estudava, e acrescentou que ela retornara devido ao seu futuro casamento arranjado pelo seu pai, concedendo a sua mão ao filho de um amigo senador. Perguntei a Cal se tinha certeza no que havia revelado sobre o casamento, e ele afirmara que sim. Essa afirmação me deixou desolado. Não podia acreditar nessa verdade decepcionante. Como poderia aproximar-me de uma senhorita prometida? Pensei, meus princípios pediam para que eu a esquecesse. Não existiria chance alguma de conquistá-la, visto que o seu casamento muito em breve se realizaria. E, por outro lado, eu deveria concentrar-me no que poderia acontecer em breve no país. Estávamos na eminência de uma sangrenta guerra, onde irmãos duelariam contra os seus próprios irmãos. Sendo eu um militar, podendo participar desse conflito diretamente, que garantias de felicidade poderia ofertá-la, mesmo se ela fosse livre e nós pudéssemos firmar um compromisso? No entanto, meu coração insistia na ideia de que mais vale nos arrependermos do que fizemos do que passarmos toda a vida se lastimando pelo que não realizamos. Porque apesar dos poucos momentos fortes e marcantes que cada pessoa pode viver, são eles os responsáveis pelas mais deliciosas lembranças que carregamos até o final dos nossos dias. Portanto, o momento presente deve ser tão importante, e aquele então senti que precisava tomar uma decisão rapidamente. Talvez não houvesse o amanhã para mim. Sugeri a Cal que me levasse até ela a fim de nos conhecermos. Ele, mesmo sem entender direito, pediu que o seguisse. Na medida em que fomos nos aproximando, eu pude sentir a minha alma estremecer de emoção, como se estivesse reencontrando o antigo e amado ente. Questionava-me como era possível, em tão pouco tempo, alguém atrair-me tão fortemente. Logo eu, que sempre fui sensato com as coisas do coração. Ao chegarmos mais próximo, percebemos que ela conversava com algumas convidadas. Já diante dela, Cal educadamente pediu licença, interrompendo momentaneamente o que falava, e me apresentou a ela e às demais. Ao beijar a sua mão, eu pude perceber o doce e suave aroma de sua pele macia. No círculo formado pelos presentes, fiquei quase em frente dela. E assim, a conversa continuou. Comentava sobre o estilo clássico da nobreza europeia e de todo o seu glamour. Não conseguia deixar de prestar atenção em toda a sua beleza. Notava também que Ellen olhava para mim como se me conhecesse. Percebia sua expressão ao fitar-me ligeiramente. Talvez eu devesse apenas recordar alguém e nada mais. Todavia, ao observá-la, pressentia que havia uma tristeza escondida. Sua expressão era tensa, por mais que não quisesse deixar transparecer ali. Podia enxergar nitidamente, através dos seus lindos olhos, a angústia e a desolação. Só não sabia o motivo de tamanha inquietude. Também ficou evidente que assuntos sobre arquitetura barroca e festa da nobreza não eram os seus temas prediletos. Nesse interim, aproximei-me dela, na medida que conversávamos sobre política e contradições sociais. Ela se apresentava bastante atualizada e envolvida com a realidade existente. Ouvindo-a falar, ficava a imaginar como uma mulher, de uma encantadora timidez e graciosa modéstia, possuía tal luminescência e profundidade nos assuntos abordados, que, de certo modo, pelos ditames de nossa época, eram apenas privilégio de homens cultos e estudiosos. Definitivamente, ela tinha uma personalidade forte, sendo também muito determinada, características essas que me faziam admirá-la cada vez mais.
Não demonstrava ser uma mulher que aceitava os rigores da época. Nesse caso, que se casaria somente para agradar a família, deveria estar apaixonada. Ao avançarmos em nossa conversa, ficávamos cada vez mais à vontade e percebíamos que existiam ideias e opiniões semelhantes. Num dado momento, ela me convidou para irmos ao terraço, pois lá dentro estava um pouco quente e agitado. O terraço parecia ser o lugar mais tranquilo e arejado daquele casarão naquela noite. Concordei e, oferecendo o meu braço, seguimos andando pelo lado do salão, com ela segurando-me delicadamente. Aquele pequeno e rápido trajeto eu desejava que mais distante fosse, só para que pudesse continuar sentindo o seu toque e mantendo-a ao meu lado. No terraço havia poucas pessoas sentadas, conversando e contemplando a noite que, por sinal, presenteava-nos com todo o seu esplendor através das estrelas que brilhavam por toda a parte daquele imenso céu. E olhando as estrelas, ela me perguntou: Senhor Nelson, acreditas na existência de Deus e na força do destino? Achei a pergunta um tanto estranha, mas eu respondi: Sim, senhorita Stuart. Acredito que a prova maior da existência de Deus encontra-se diante de nós, na própria magnitude da natureza, com todos os seus encantos e mistérios. Quanto ao destino, mesmo tendo uma visão fatalista da vida, entendo que acontecem situações que não planejamos e nem esperamos, mas que acabam influenciando e mudando o rumo da nossa história. A essas coisas atribuo o nome de destino. Ela observava o que eu dissera e, num gesto de concordância, meneava a cabeça. Entretanto, algo a preocupava muito. Talvez não fosse por acaso que estivesse feito tais perguntas. Contudo, respeitei o seu silêncio. Quando se sentisse mais confiante diante de mim, poderia comentar o que lhe deixara tão apreensiva. Continuamos a conversar, falando sobre a natureza e até sobre a Inglaterra, onde ela estava morando. Então perguntei: Senhorita Stuart, por que retornaste da Inglaterra? Tentei fazer com que a minha voz e atitude ao perguntar parecessem casuais e que, de certa forma, normal. Não sei ao certo por que fiz isso. Talvez desejasse ouvir dos seus próprios lábios o que Cal havia afirmado sobre o seu futuro matrimônio. Afirmação essa que me recusava terminantemente em aceitar como realidade consumada. Foi então que a expressão dela se alterou. Vi as suas feições ficarem tensas, com um tom sério e carregado. Deu um breve suspiro e me revelou: Meu pai me fez voltar, decidiu me casar com um rapaz, filho de um amigo dele. Acredita que será o melhor para mim, mas, para ser sincera, eu não acho que esse casamento seja o melhor para minha vida. Creio no amor entre duas pessoas. Como pode alguém que não amas te fazer feliz? É viver sentindo um imenso vazio que nem toda beleza e dinheiro do mundo poderão preencher. À medida que ela ia contando a sua insatisfação diante da decisão do pai, notava que ela definitivamente não aceitava se casar com tal moço. No entanto, ficava imaginando por dias e noites, desde que retornou, uma maneira certa de explicar aos seus pais, sem magoá-los, o que pensava. Olhando em meus olhos desoladamente, como que suplicando uma ajuda, pediu-me. Antes de partir, perguntei se podíamos nos ver novamente, a fim de darmos continuidade ao assunto. Ela assentiu e marcamos para o próximo sábado, no final da tarde, lá mesmo em sua casa. Já de volta, eu fiquei imaginando como alguém pode encantar tanto outra pessoa. Percebi que quando conversávamos, seus olhos enxergavam-me de forma diferente.
como se eu tivesse tocado seu coração. Todavia, em nenhum momento ela expressou com palavras algo mais direto. Por isso, não deveria encher-me de esperança. Na verdade, eu sentia-me estranho, tão feliz como nunca, por ter conhecido essa doce e forte mulher, mas ao mesmo tempo receava por tudo o que poderia acontecer dali por diante. Na manhã seguinte, tivemos uma triste notícia. Fomos informados de que o conflito seria inevitável e que deveríamos preparar o regimento treinando principalmente os jovens que estariam se alistando como voluntários. Jamais temi nada. Sabia que como militar eu teria que estar sempre preparado para servir o meu país. Mas duas coisas me perturbavam. A primeira é que não lutaríamos contra um inimigo vindo de um outro país, mas lutaríamos em nosso solo, nas cidades, praças e lares, e contra o nosso próprio povo. E a segunda, Ellen. Receava que algo acontecesse comigo, e eu não voltasse a vê-la novamente, pois as suas feições angelicais não me saíam do pensamento. Assombrava-me a ideia de não poder contemplar mais aquela imagem graciosa, que tanto me inspirava e que começava a encher a minha vida de luz e expectativa. Porque, de algum modo, alimentava uma pequenina esperança em meu singelo coração de que um dia eu poderia ter a dádiva do seu amor. A revolta por parte de algumas milícias sulistas já estouravam nas principais cidades e o clima de tensão nas ruas era um fato. Nós teríamos pouco menos de um mês para preparar os homens. À medida que os dias iam passando, percebi a ansiedade e o medo nos olhos daqueles garotos, que se muito tinham, era cerca de 18 ou 20 anos. Em alguns, a ideia de participar da guerra gerava a imagem poética do heroísmo. Em outros, a ansiedade misturava-se com o medo do inesperado, pois a maioria nunca havia estado em uma frente de batalha, nem mesmo eu. Entretanto, em meu caso, eu levei anos sendo preparado para momento como este. Achava que tinha consciência do que enfrentaria por lá. Tentei passar tranquilidade e união aos soldados e recrutas, dizendo para eles que éramos como um muro. Se ficássemos juntos, um protegendo o outro, nada passaria por nós. Porém, se algum tijolo cedesse ou saísse de sua posição, o muro poderia desabar e todos nós sentiríamos as consequências. Portanto, tínhamos que ser fortes e ficarmos unidos, não importando o que acontecesse. O sábado chegara, para minha felicidade e apreensão. Cheguei na hora marcada, às 5 da tarde, em sua casa. Fui recebido por uma senhora que muito educadamente pediu-me para aguardar um pouco, pois a senhorita Stuart já viria me receber. Esperando, olhei pela janela e vislumbrei o campo, que mais parecia um imenso tapete verde. Mais adiante, eu podia enxergar os montes a contracenar com o céu azul, que me fizeram lembrar, por alguns instantes, os tempos de criança, quando meu pai me levava ao alto de uma montanha que havia próximo de nossa fazenda. Quando chegávamos ao topo, sentávamos-nos e ele contava que Deus criou as montanhas para os homens conversarem com ele mais de perto e que, olhando para baixo, vislumbrando toda aquela paisagem, não esquecêssemos do verdadeiro Criador e dono do mundo. Ao ouvir pisadas na escadaria, volto-me ouvindo Ellen chamar: Senhor Nelson, boa tarde. Estremeci vendo-a caminhando em minha direção. Como é encantadora! Usando um vestido rosa de cetim e gola branca bordada, com uma fileira de bordado
num desenho de pequenas folhas descendo na parte da frente. Tinha os cabelos soltos e caídos sobre os ombros em perfeito alinhamento. Boa tarde, senhorita Stuart. Olhando para ela, respondi com o mesmo tom de formalidade. Sente-se, por favor, disse ela, indicando o lugar. Ellen, este o seu primeiro nome, acomodou-se no sofá e eu me sentei na cadeira ao lado. Entreolhamo-nos por alguns segundos. O silêncio se fez presente. Eu me sentia como um ator em alguma cena iminente, sem ação, sem nada saber do diálogo, ignorando o enredo. Ela me fitava com seus olhos verdes acinzentados com uma certa angústia. Confesso que imaginei o que estava passando pela mente dela e tinha medo de ouvir se a minha suposição estivesse correta. Como o silêncio se prolongou, eu tratei de começar a conversar fazendo um comentário trivial sobre a estátua de querubim que ficava sobre o pedestal do canto direito do salão, alegando que apreciava obras vitorianas e barrocas, mesmo que na maioria do tempo não me desse a esse prazer. Ela deu um singelo sorriso, como se entendesse a minha atitude ao argumentar desajeitadamente tal assunto. Entretanto, foi a partir daí que as perguntas surgiram, e nós procuramos nos conhecer cada vez melhor, com indagações do tipo: o que gostávamos de fazer? Como foi a minha infância e a dela? Percebi que, na medida em que íamos falando, nela já não havia aquele tenso semblante, parecia relaxar. No meio do diálogo, Ellen solicitou àquela senhora que mandasse servir o chá. Este chá é uma delícia. São algumas ervas juntas que minha avó nos ensinou a preparar. Espero que o senhor aprecie. Falou interessada em saber a minha opinião após tê-lo saboreado. Sim, realmente está delicioso. O sabor da hortelã com a erva doce torna o gosto suave e refrescante. Ela sorriu, percebendo a minha aprovação. Depois do chá, voltamos a conversar e ela me revelou o seu desejo de lecionar. Sabia ela que essa era a sua verdadeira vocação, principalmente por ter grande satisfação em ajudar as pessoas e, em particular, as crianças, pois estas poderiam realizar um mundo melhor se tivessem condições de ter uma educação que favorecesse, pelo menos, o acesso a ler e escrever. Acreditava que os livros ampliariam seus conhecimentos expressivamente, tornando-as, no futuro, cidadãs mais esclarecidas na sociedade. Ouvindo Ellen colocar as suas aspirações, imaginava o quanto também era inteligente e humilde. Com todo o dinheiro que a sua família possuía, poderia muito bem viver como as mulheres da aristocracia, ou seja, com luxo, viagens e grandes festas, sem se preocupar com o futuro daqueles mais necessitados. Entretanto, aquela dama que estava diante de mim era diferente. Tinha suas próprias convicções e desejos. O mais impressionante era sentir que Ellen realmente se preocupava com os menos favorecidos, querendo dar a eles condições de deslumbrarem um mundo melhor, sem falar que, por iniciativa própria, ela visitava um asilo de velhos 2 vezes por semana, ajudando nos afazeres do lugar, além de fazer companhia e dar carinho para aqueles que se sentiam isolados e desprezados pelas famílias. Ela me passava segurança no que dizia. Isso me deixava cada vez mais envolvido, como se ainda existisse um cantinho em meu coração que ela não houvesse ocupado. Sugeri que fôssemos para o terraço, sendo lá um lugar mais reservado. Na verdade, eu desejava um momento, apenas um momento, para lhe abrir meu coração. Não dava mais para guardar todo esse sentimento que formou moradia e se enraizou em minha alma. Tal atitude poderia ser um tremendo erro, por ser entendida como um ato precipitado.
Porém, eu decidi correr esse risco, revelando o meu amor por ela, sabendo que poderia nunca mais vê-la se me interpretasse mal, já que eu sabia do seu comprometimento com outro rapaz. Todavia, não conseguia mais me conter diante dela, sem revelar os meus sentimentos. Então, já no terraço e com Ellie do meu lado, eu virei a cabeça e, olhando para ela, criei coragem e falei: Senhorita Stuart, quero que saibas, em virtude do que ouvi hoje, que tenho um grande respeito e admiração por ti. Por isso mesmo eu serei sincera em dizer-te que, desde a primeira vez que a vi, eu não consegui tirá-la dos meus pensamentos. Quase não consegui dormir nas noites que antecederam a esse nosso segundo encontro. Ao fechar os olhos, eu só consegui enxergar a tua face sublime. Eu tenho consciência que casarás muito em breve, e eu não quero ser mal interpretado, mas eu não posso negar que eu estou te amando. Mesmo não sendo correspondido, eu precisava falar. Eu nunca senti algo assim por ninguém na vida. Acreditar em tê-la ao meu lado é possuir toda a felicidade do mundo. Imagino que estou me excedendo. Perdoe-me. Não suportava mais esconder esse sentimento dentro de mim, e só para mim. Ela, um tanto surpresa com o que acabara de ouvir, abaixou os olhos na direção de suas mãos, que estavam entrelaçadas, ficando em silêncio por alguns instantes. Enquanto isso, o meu coração batia em disparada. Depois ergueu os olhos timidamente ao encontro dos meus, revelando-me: Admira a tua sinceridade. Envaideço-me com a tal declaração. Por isso também preciso ser honesta com o Senhor. O que estava me deixando mais apreensiva nesses dias não repousava apenas na possibilidade do meu casamento arranjado. É que desde o nosso primeiro encontro no aniversário da minha irmã, vi-me atraída pelo Senhor. Jamais eu senti nada remotamente parecido em toda a minha vida. Minha razão me diz que nós nos encontramos pela primeira vez naquela noite. Comentou que éramos estranhos até esse momento. Minha sensatez me diz que não havia motivos para me comportar-se com tão à vontade como me comportei, revelando-lhe minha vida e angústias. Não havia motivo algum, em absoluto, caso eu não estivesse apaixonada. Apesar de pouco conhecer-te, há algo em tuas maneiras que nunca notei em outro homem. Só posso atribuir a esse mesmo sentimento e comportamento em relação a ti, que estou envolvida em algum inegável mistério, que levou a desejá-lo perto de mim. Um mistério que me perturba mais do que ouso dizer, mas que eu não posso virar as costas. Eu não consigo entender o que se passa comigo. Porém, eu não posso lutar contra o meu coração, contra tudo o que acredito. E eu acredito que só se é realmente feliz quando estamos ao lado de quem amamos. Agora compreendo o termo amor à primeira vista. E fitando-me, ela concluiu com um certo lamento na voz. Todavia, eu tenho um problema ainda a resolver e eu te peço um pouco de paciência. Preciso encontrar uma maneira de desfazer esse casamento absurdo. O que eu acabara de ouvir deixou-me perplexo. Não esperava essa reação por parte de Ellie. Saber que ela também me amava, que como eu não conseguiu conter os seus sentimentos mais profundos, revelando-me, era no mínimo maravilhoso. E assim, entreolhamo-nos sem dizer nada. Parecia que o relógio do tempo havia parado, simplesmente estacionado. E naquele momento inexplicável, tomado pelo desejo, bem devagar aproximei-me dela. Tomada pelo mesmo impulso sem palavras, Ellen também se aproximou, até ficarmos frente a frente. E inclinando o meu rosto contra o seu, simultaneamente pousei as mãos em seus delicados ombros. Envolvi-a em meus braços e a beijei. Nesse instante,
eu pude sentir o perfume do seu respirar, enquanto os meus lábios envoltos aos seus me proporcionavam a cálida fragrância do seu beijo. Foi um beijo de entrega, de cumplicidade, de amor. Passamos aqueles segundos valiosos em silêncio, apenas deixando fluir toda a emoção que sentíamos. Eu te juro, minha adorada, que te tornarei a mulher mais realizada desse mundo e que nada vai poder nos afastar, nada mesmo. Confessei a ela emocionado como se tivesse alcançado o paraíso. Ela sorriu docemente e falou com um tom cândido. Eu o amo, meu amor, e sinto que nos completamos, pois o meu coração me confessou tal certeza desde a primeira vez que coloquei os meus olhos sobre ti. Talvez, no início, eu tentei não acreditar, mas agora eu só consigo contemplar a minha vida se estiveres ao meu lado, afirmou ela com os olhos brilhando de felicidade. Declarei que ficaria ao seu lado para sempre e para enfrentarmos tudo o que pudesse acontecer. Quanto ao teu pai, ele entenderá por mais que não goste, pois todo pai quer como objetivo primordial ver a felicidade de seus filhos. E certamente ele perceberá que esse casamento é um grande erro. De todo jeito eu quero te deixar ciente que estarei contigo para enfrentarmos essa situação juntos. Ela então abraçou-me fortemente, confiando a sua testa em meu peito e deixando clara sua preocupação diante da questão. Ao cair da noite eu precisei me despedir. Ela me acompanhou até a porta e antes de sair tomei as suas mãos e levei-a ao meu rosto. Eu queria sentir a sua pele, o seu cheiro. Partia-me o coração ter que deixá-la. Nada podíamos fazer naquele momento. Deveríamos ser fortes. A felicidade que me invadia era indescritível. Tentei não dizer mais nada, apenas 3 palavras. Eu te amo. E testemunhei o semblante mais gracioso de todo o mundo, quando ela me ouviu pronunciar a mais singela e pura declaração de amor. Assim, Ellen repetiu para mim as mesmas palavras, que o som de sua voz ecoasse em meus ouvidos para todo sempre, como um bálsamo, eu desejei. Marcamos um novo encontro. Em seguida, retirei-me indo até o meu cavalo. Lá chegando, eu me virei e pude vê-la ainda a me observar, com a porta entreaberta. Estava escuro, mas consegui avistar o seu rosto muito bem. Montei, fitei-a e, com um gesto simbólico, levantei a minha mão direita, levei-a em direção ao meu coração e joguei-o na direção do dela. Seus olhos irradiaram felicidade, mas percebi que lágrimas começavam a rolar em sua face. Aquelas lágrimas que tão espontâneas caíam, selavam o nosso amor. Na manhã seguinte, já no forte, podíamos perceber a agitação aumentando. Na medida em que se aproximava o conflito, todos estavam ansiosos e temerosos ao mesmo tempo. As informações que chegavam através dos mensageiros eram que os sulistas estavam muito bem organizados e preparados e poderiam resistir por muito tempo. Os dias foram passando e tínhamos conhecimento que batalhas de pequenas proporções começavam em algumas vilas e cidades. O coronel Maxson pediu-me para treinar um regimento em especial, que ficaria sob o meu comando. Naquela tarde, percebi logo que não ficaria no forte, na retaguarda, treinando os nossos recrutas, mas que eu teria sido designado a ir para a frente de batalha. Fui ao gabinete dele explicar que não poderia preparar corretamente aqueles homens, por mais que fossem aplicados em tão pouco tempo. Coronel, posso entrar?
Sim, Tenente Nelson, sente-se. E continuou: o que está vendo? Senhor, eu preciso explicar algumas coisas que estão me incomodando. Fale-me então, tenente. Sei que já estamos em guerra e que muito em breve vamos nos deslocar para o campo de batalha. Também estou ciente que precisamos de homens para suprir as baixas, mas levar jovens que nunca pegaram numa arma e que não estão preparados técnica e emocionalmente é o mesmo que condená-los à morte, Senhor. Talvez o Senhor não comungue com o meu ponto de vista, mas eu não posso me calar diante de tal fato. Então, ele me revelou como se soubesse bem o que estava acontecendo. Meu jovem tenente, não se engane que não tenho consciência de sua preocupação. Já participei de grandes batalhas com os mexicanos e os índios por todo esse país e eu perdi muito dos bons homens, além de grandes amigos. Quando se está na guerra, vale tudo. O jovem se transforma em homem, pois a necessidade lhe mostrará o caminho. Infelizmente, eu tenho convicção de que muitos não voltarão, mas quanto a isso, não podemos fazer nada. Assim como eles, tu também estarás na tua primeira batalha. Por isso te preocupas tanto. Procure apenas transmitir o que eles precisam saber. O resto, a própria guerra os ensinará. Mas, Senhor, eu passei vários anos na academia e lá somos preparados para momentos como esses. Falei tentando mais um argumento. Entendo o que queres dizer. No entanto, tu nunca viste o elefante, ou seja, a dimensão de uma guerra de perto. Sendo assim, tenhas confiança no que te digo. Chegando lá, tu entenderás. Agora vai e faça o melhor que puder. Confie em ti, pois partiremos daqui a 6 dias. Sim, Senhor, farei tudo o que estiver ao meu alcance. Bati continência e me retirei. Fiquei apreensivo com aquela conversa, pois estávamos falando da vida de muitos jovens cheios de esperança e ilusão. E mais uma vez Ellen veio aos meus pensamentos. Faltavam 2 dias para encontrá-la, mas como direi que estou partindo para a guerra tão rápido? Pois mesmo sabendo que sou oficial, ela poderia pensar que ficaria aqui no forte, na retaguarda, sem precisar ir para a frente de batalha. Não tenho escolha, eu preciso descobrir uma forma de mostrar-lhe sua importância em minha vida, mas também que não poderia afastar-me do meu posto ou abandonar o exército agora, sob pena de desapontar todos aqueles que confiaram em mim ao longo desses anos, exatamente neste momento tão delicado. Por outro lado, penso que por Ellen sou capaz de fazer tudo, só para não vê-la sofrer. Pensei um pouco e depois decidi. Acho que a melhor coisa a fazer é abrir o meu coração e contar tudo o que penso, e juntos encontraremos uma saída. Eram quase 4 horas da tarde quando eu cheguei ao jardim de sua casa, lugar onde ficamos de nos encontrar. Lá estava ela, bela, com uma blusa de manga longa branca. Seus cabelos hoje estavam presos por uma fivela dourada. Sempre simples, mas tão deslumbrante. Fui ao seu encontro, não podia esperar para pegar em suas mãos cândidas e sentir o seu toque suave. Ao ficarmos frente a frente, beijei-a sem hesitar. Contudo, com cuidado para que ninguém notasse, recebendo ali todo o calor e doçura dos seus lábios, lhe confessei: minha querida, mal podia esperar para te ver novamente. Estar contigo significa muito. És o verdadeiro sentido de minha vida. Queria envolvê-la em meus braços e assim poder sentir todo o calor confortante do seu delicado corpo. Tenha sempre certeza do meu amor por ti. Depois de ter dito isso, parei, de cabeça baixa, respirei fundo e com uma expressão preocupada disse-lhe: minha amada, preciso te falar algo muito importante que veio me incomodando desde o momento que tive a confirmação.
Ela, com os olhos apreensivos e apertados, murmurou algumas palavras, enquanto tocava em minha face, querendo saber o que tanto me afligia. É a respeito desse conflito que agoniza a todos nessa cidade. A guerra já começou. Por enquanto, os ataques estão acontecendo longe daqui, através das milícias. Muito em breve iremos para o campo de batalha, para o confronto aberto contra os soldados sulistas em suas barreiras. Ellen, eu estou vivendo um momento de grande angústia, pois eu fiquei entre os oficiais escolhidos para estarem lá. Nunca temi a morte, mas agora eu tenho ti, que significa muito em minha vida, e não tenho certeza se volto. Aliás, ninguém tem tal convicção. Por outro lado, meu único desejo é poder viver ao teu lado e realizar todos os nossos sonhos juntos. Diante da situação, eu não sei exatamente o que fazer. Não quero te deixar, mas também não posso desapontar aqueles que confiam em mim. E serei difamado por outros que, maliciosamente, sem conhecimento de causa, chamar-me-iam de covarde pelos 4 cantos da cidade, envergonhando a minha família e a ti. E esses difamadores, posso afirmar que os meus ouvidos não dariam importância até o momento que não constrangesse a quem eu amo. Ela olhou atentamente e, ainda acariciando a minha face, suavemente falou: Meu Nelson, entendo bem a tua agonia, mas acalme o seu coração. Deverás seguir em frente, cumprir com as tuas obrigações. Apenas prometas nunca me esquecer, voltando para mim a fim de realizarmos os nossos sonhos. Segurei em suas mãos, contraindo-as ao meu peito e disse: Sim, eu te prometo resistir com todas as minhas forças para sobreviver a todo sofrimento e dor, retornando para os seus braços. E ela respondeu com seu sorriso doce, tentando me passar confiança. Meu coração estará sempre contigo, meu amor. Ficarei aqui rezando e sofrendo. Eu não aceitaria saber que tu deixaste o exército por minha causa. A vida militar sempre foi a tua vida, e és um homem honrado. Somos pessoas conscientes, sabemos que não podemos viver felizes se não aceitarmos as nossas obrigações como parte de nossas vidas. Temos essas dificuldades para passar, pois bem, o nosso amor é bem mais forte e conseguirá vencer todos os obstáculos. Tens razão, querida Ellen. Enfrentaremos esses obstáculos e ao final conseguiremos. Ficava claro naquele momento que a vontade podia superar o medo e o amor a solidão. E nós lutaríamos pela nossa felicidade a todo custo. Assim perguntei: quanto à tua família, em especial o teu pai, o que pretende fazer, meu amor? Não poderemos esconder por muito tempo que sentimos um pelo outro, sem oficializar o nosso compromisso. Devo eu falar com ele. Então ela me falou animada. Esta era uma surpresa que ia te contar mais tarde, mas vou contar agora mesmo. Conversei com as minhas irmãs e a minha mãe. Expliquei tudo o que havia acontecido entre nós e disse a elas que estava apaixonada por ti. Não posso casar-me com um homem por quem nada sinto. Minhas irmãs apoiaram-me. Já minha mãe pediu cautela quanto ao meu pai. Ela não se opõe, pois crê que o mais importante é a minha felicidade. Entretanto, meu pai é um homem justo, porém conservador e orgulhoso. Ela tem medo da reação dele, visto que ele deu a sua palavra para o senador que me casaria com o seu filho. Por isso, minha mãe quer conversar primeiro com o meu pai, para depois eu expor a minha opinião e desejo diante dos dois. Agora, por exemplo, meu pai está viajando, retornará depois de amanhã, e então poderei conversar com ele na presença de minha mãe. Ao ouvir atentamente aquela brilhante surpresa, falei para ela invadido pela alegria em saber
que as suas irmãs e a sua mãe não se opuseram ao nosso compromisso. É, sem dúvida, mais um passo dado em direção à nossa tão sonhada união. Mal podia esperar para gritar aos 4 cantos do mundo, esvaindo a minha emoção por ter encontrado meu porto seguro, a futura mãe de meus filhos, minha amante e companheira, meu anjo radioso, o meu tudo. Imaginava com os meus pensamentos borbulhando de certeza e expectativa. Assim disse: meu amor, eu estava precisando ouvir tamanha surpresa. Saber que a sua mãe e irmãs não se opuseram a seus sentimentos e aprovaram o nosso compromisso, para mim já é uma grande vitória. Tenho fé em Deus que o seu pai entenderá a situação e respeitará a tua vontade. Eu tenho convicção disso. Assim, proponho encontrarmos-nos daqui a 3 dias para selarmos de vez o nosso compromisso diante de tua família. E eu poderei partir para a guerra mais tranquila e feliz. Que achas, minha amada? Ela sentiu sorrindo, abraçando-me. Como ainda tínhamos algum tempo, ela sugeriu que fôssemos caminhar um pouco. Ofereci o meu braço e começamos a andar pela relva, indo em direção a um pequeno rio que cortava a sua propriedade. Paramos perto de uma árvore que nos presenteava com uma exuberante sombra. E lá ficamos, juntinhos, abraçados, contemplando toda aquela vista, onde o céu e o seu jogo de luzes avermelhadas nos ofertava uma fabulosa imagem da aurora boreal. Aquela imagem ficou na minha memória como um retrato que nos inspira e nos renova toda vez que lembramos dela. A noite foi chegando e novamente tive que deixá-la com o coração apertado. Aguardem, a história continua.